Olá, muito bom dia. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês, como vocês estão cansados de saber, via Skype. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto relativamente novo. Eu tenho lido alguma coisa a respeito, mas aqui no Brasil tenho visto muito pouca coisa sobre esse assunto. Eu não vou ficar teorizando aqui, porque eu tenho dois entrevistados. É um negócio chamado bioeconomia, economia circular. Tem uma outra expressão que se usa muito, a transversalidade da produção. Enfim, no que eu estava lendo no material que eu recebi aqui, na verdade é você manter as florestas e cultivar no meio delas. E isso até já se faz um pouco, não é exatamente o assunto do dia aqui, mas o que se chama hoje de integração lavoura-pecuária, silvicultura, é um pouco, a definição cabe um pouco nesse sentido, é aproveitar a terra com muito cuidado e não ferir mais do que já ferimos o meio ambiente. Até porque, para eu concluir, o planeta Terra tem um tamanho, ele não vai crescer. Essa é a minha teoria maluca aqui. Então, se a população continua crescendo, alguma coisa vai ter que ser feita, porque a Terra não cresce. Aliás, ela é um planeta até com pouca significação se você olha o sistema solar. Mas isso é conversa para um outro dia. Eu estou hoje aqui com dois engenheiros florestais. Eles são criadores de uma empresa chamada Preta Terra, especializada nessa bioeconomia, né, entre outras coisas. Para não errar, é Paula Costa e Walter Zentoni. Então, os dois, eu vou falar com os dois ao mesmo tempo. Eles criaram a Preta Terra e estão fazendo um trabalho muito interessante que no decorrer da conversa vocês vão ver aqui. Eu não sei quem vai começar a falar, mas eu acho que a gente podia começar explicando como é que surgiu a Preta Terra e como é que as coisas começaram para vocês. Perfeito. Obrigado, Resch. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês todos. Bom, primeiro, a Preta Terra surgiu faz 5 anos que nós trabalhamos juntos, mas nós trabalhamos com isso já faz quase 15 anos. É uma vida. Começamos a Preta Terra porque nós notamos a alta demanda que existe hoje dos produtores, proprietários de terra que estão buscando por uma maneira diferente de se produzir, que não somente monocultura. E nós somos engenheiros florestais, principalmente especializados em sistemas de produção mais biodiversos, mais complexos, não necessariamente monocultivos. E, especialmente, sistemas produtivos que incluam árvores, que é o que a gente chama de agrofloresta, que é parecido com o ILPF que você mencionou. Bom, a criação da Preta Terra está muito envolvida com a nossa vida pessoal, né? Nós dois somos engenheiros florestais, a Paula é bióloga também. Eu sou mestre em agroflorestas, né? Em sistemas agroflorestais, o qual o LPF é uma versão simplificada, né? Mas, na verdade, a agrosilvicultura é o plantio de árvores junto com lavoura e vice-versa, seja levando uma camada de árvores para cima da lavoura, seja trazendo um plantio agrícola para baixo das árvores, né? A ordem não importa. E nós somos especializados em trabalhar desde a cabruca do cacau, por exemplo, de fazer o manejo de árvores nativas para permitir a melhor produção, a otimização, não a maximização, normalmente, da produção de uma espécie que se adapta bem à sombra, como o café ou o cacau, até a adequação de uma criação de um sistema totalmente novo, onde a gente tente adequar soja, gado, milho, em um sistema agroflorestal. Claro que as entrelinhas vão diferir de tamanho, de distância, o tipo de maquinário vai contar muito, que lugar, que bioma, que fitofisionomia nós estamos. E a Preta Terra nasceu, como a Paula disse, para trazer soluções que sejam modulares e replicáveis, para a gente poder levar esse sistema agroflorestal, essa agrofloresta que a gente acredita, poder levar ela para todos em todas as partes, independente de pequenos agricultores até grandes empreendimentos, grandes corporações que estão dispostas a comprar produtos que venham de um sistema que é menos agressivo. Hoje a Preta Terra tem... A gente diz que a gente é um hub de inteligência agroflorestal, porque nós temos projetos com diversos cultivos agrícolas. Uma pergunta que se faz muito é
com que cultivos, que espécies que nós podemos incluir no sistema agroflorestal? Qualquer uma. A gente tem que pensar num design, num arranjo que faça sentido e selecionar as espécies de maneira adequada. E aí, por isso que nós temos diversos profissionais e nós trabalhamos em diversos contextos. Nós temos projeção mundial, temos projetos não só no Brasil, mas também em Costa Rica, Peru, Índia, Indonésia, na Espanha também. E cada um deles com cultivos diferentes, num contexto completamente diferente, um arranjo completamente diferente. Então, a gente junta toda a inteligência florestal, agronômica, mapeamento, tecnologia, para fazer desenhos de sistemas produtivos que sejam mais complexos, fugindo da monocultura. Uhum. É uma curiosidade minha aqui, uma curiosidade. Eu estou falando com que cidade? Vocês estão em Piracicaba? Não, eu estudei em Piracicaba, mas hoje nós dois moramos no interior de São Paulo, na fronteira com o Paraná, no município de Timburi. É um pouco distante, no sudoeste do estado de São Paulo, né? Ah, tá. Eu tive uma casa em Santa Cruz do Rio Pardo, também faz fronteira com o Paraná. Ali tem uma linda ponte de madeira lá que passa por uma cidadezinha também. Bom, então estou falando quase com o Paraná, né? São Paulo, sudoeste de São Paulo. Você falou que tem esses projetos todos aí. Antes de detalhar algum desses projetos, que é interessante, quando eu li no material que vocês me mandaram, que é usar, entre outras coisas, eu vou até pegar os óculos para não errar aqui, fala um pouco de uma produção agro-resiliente, duradoura, inspiradas em tecnologias ancestrais, está escrito no texto. O que quer dizer exatamente isso? É criar galinha que nem minha avó criava no quintal, comia tudo que sobrava, depois ia para a panela. É mais ou menos isso? Não? Isso é bioeconomia circular. É isso. Olha aí que maravilha. Sua avó era especialista em bioeconomia circular. Isso já está bastante claro. Nada ia onde o insumo, o dejeto, né? O resíduo se torna insumo do outro processo. Que é exatamente o que você descreveu de forma muito simples com a galinha. Dá um exemplo desses projetos que você está fazendo, não importa onde, na Espanha, na Índia, enfim. Vamos falar de como que a gente funciona, que foi sua pergunta, como que a gente traz essa tecnologia ancestral e qual é a visão que a gente dá nela, e daí a gente exemplifica com um projeto, certo? Primeiro eu gostaria de explicar, talvez esclarecer, por que a gente chama Preta Terra, de onde vem esse nome. Uma tecnologia ancestral que nos inspira muito é a formação das terras pretas de índio. Todo mundo diz que na Amazônia os solos não são férteis, né? Os solos têm baixíssima fertilidade, isso é verdade. Porém, ocorrem manchas de solo distribuídos na paisagem amazônica, que é um solo antropogênico, ou seja, criado pelo manejo humano de populações ancestrais, e é um solo altamente fértil, em profundidade. É um solo muito negro, muito rico em matéria orgânica e carbono, consequentemente, em profundidade, até 4, 5 metros, você vê esse solo diferenciado. E ele foi resultado do manejo do ser humano na floresta. Um manejo praticamente agroflorestal, né? Ele selecionava espécies, derrubava, queimava, trazia matéria orgânica de outros lugares, distribuía resíduos e selecionava espécies alimentícias e enriquecia os locais. Então, essa é uma tecnologia ancestral que mostra que o ser humano é capaz de manejar a floresta, viver com a floresta e recuperar, melhorar, restaurar o ambiente onde ele vive. Não necessariamente nós somos seres de degradação como a gente tem visto hoje. Na verdade, nós temos a capacidade de restaurar e regenerar a paisagem. Isso é uma tecnologia que nos inspira. Mas é claro que a gente não está propondo de fazer agricultura como era feito de maneira rudimentar antigamente. A gente está buscando entender essa lógica. Da mesma maneira que você mencionou a lógica da sua avó, a gente busca essas lógicas antigas, lógicas ancestrais, que as pessoas que traziam, que tinham muito mais conexão com a natureza, com o meio ambiente, a partir da observação, a partir da vivência, e como que a gente pode aplicar hoje, junto com tecnologia, junto com muita lógica, muito conhecimento científico também,
para criar novas soluções para sistemas produtivos. Acho que a gente pode falar um pouco do projeto da Amazônia? Ou o próprio projeto da Índia, onde a gente usa Natural Farming, e pode explicar um pouquinho como a gente associa isso. Mas só lembrando, só queria que para todo mundo que está nos escutando, lembrar que às vezes o que a gente acha que é uma excelente ideia já foi feito antes, ou não é uma tão boa ideia. Então, quando a gente pensa na Revolução Verde, né, e como que os adubos químicos entraram massivamente, eles não resolveram o problema da distribuição, eles não resolveram o problema da fome no mundo, eles criaram uma produção massiva, mas uma dependência também. Então, aumentaram os custos, então a margem de retorno continua sendo muito parecida, para não dizer muito menor, a competitividade aumentou e os nossos solos estão sendo degradados. A gente fez isso com o pão também. Na década de 50, decidimos que dava para desconstruir o pão de fermentação natural e fazer o estilo pão de forma, né? E colocar nutrientes, igual a gente vê nos pacotes de bolacha, né? Tem não sei quanto, vitamina A, B, C, D, Z. E, no fim das contas, o que a gente conseguiu arrumar com isso, além de obesidade, foi diabetes, foi infarto prematuro, uma série de doenças que a gente não achou que estava tendo uma excelente ideia, trocando o real, o feito como replicando a lógica da natureza. A gente foi lá e achou que falou, mas se eu consigo colocar aqui de novo os nutrientes, fazer de forma industrial muito mais rápida, não é a mesma coisa? E daí a gente leva, às vezes, décadas, para não dizer centenas de anos, para nascer um cientista iluminado que vai lá e fala, opa, erraram aqui atrás, talvez entendi. Não era a mesma coisa. E a gente está sempre achando que o ponto onde a gente está na história, a gente entende tudo. E quando a gente olha para a história lá atrás, a gente fala, nossa, como os caras eram tão burros, assim, né? O que faltava informação ali, né? Só que a gente só vê isso quando a gente chega lá no futuro. Então é bom lembrar que o futuro que a gente está agora, né? O presente de agora vai ser passado. Então é bom a gente ter um olhar adiante e um olhar para trás, para lembrar que dá para errar. Então é importante a gente olhar com uma ótica mais não preservacionista, mas mais inteligente, mais holística, onde todos os componentes contam, inclusive economicamente. Eu vou te interromper, porque a gente vai para um intervalinho muito rápido, mas para te lembrar o seguinte, vocês dois, nos anos 70, que vocês não eram nem nascidos, apareceu um pesquisador, eu acho que era da Exalc também, não tenho certeza, professor Santin Gravena. Ele foi o primeiro homem a falar aqui no Brasil em manejo integrado de pragas. E ele tinha um tipo assim, meio professor Pardal, o tipo físico, sabe? O óculos, cabelo desajeitado e tal. As pessoas até riam dele, do manejo integrado de pragas. Hoje, o manejo integrado de pragas é obrigatório, senão acaba a agricultura no Brasil. Vamos no intervalo, já você continua, vocês dois. Rapidamente eu volto já. Ok, vocês assistem o programa Mercado Futuro, eu falo com vocês aqui via Skype, hoje com dois engenheiros florestais falando de uma atividade muito interessante, alguma coisa até já se iniciou aí, eles mesmo têm vários projetos, sobre uma nova maneira de viver, de produzir, de comer e tal. O lado filosófico dessa história toda é o seguinte, o mundo como está, eu acho que tem muita gente que acha que não tem solução. Eu tenho minhas dúvidas. É uma nova maneira de encarar o mundo e como produzir e tal. Volto agora com a Paula e o Ziantoni. Walter. O Walter eu não gravei, o Ziantoni eu gravei. Então vai, agora seu Ziantoni. Você estava falando desse negócio, eu falei do professor Santin, que era um gênio, porque isso há 70 anos atrás, será, quando ele falava isso. Na verdade, esse projeto que vocês vão falar é a Índia? O que é? É a Índia, né? O que é exatamente? Podemos descrever. O projeto da Índia vai descrever bem como a gente engloba esse conhecimento local. Isso. Mas depois eu exemplificaria também com um projeto que nós temos com gado, diversificando um pouco mais o que seria o ILPF que as pessoas estão acostumadas e a gente traz para o Brasil. Só para não ficar tão discrepante e parecer que é uma coisa que só funciona para pequenos produtores. Mas quer descrever o da Índia? Não, o projeto na Índia é um projeto com um cliente nosso, uma empresa chamada Verstegen, Spices and Sauces, é uma empresa da Holanda que compra temperos
condimentos de diversos agricultores no mundo inteiro. Então, eles compram da Indonésia, Costa Rica, África, Índia, daqui do Brasil também. E um dos produtos que eles compram da Índia, obviamente, é a pimenta vermelha, né? E uma das preocupações que eles têm hoje é como influenciar positivamente a minha cadeia de suprimentos, garantindo que os agricultores vão manter a sua produção, mantendo qualidade e mantendo sustentabilidade, no sentido de que eu quero que eles garantam o meu suprimento pelos próximos anos, né? Ok. E como eles compram de muitos pequenos agricultores, eles notam que esses pequenos agricultores estão sofrendo com o processo de degradação de solo e redução de produtividade. Então, eles nos chamaram para a gente propor um design agroflorestal, ou seja, um desenho que mantenha a produção de pimenta vermelha, mas que diversifique a produção e que traga resiliência para a produção desses agricultores. Ou seja, se tiver um momento de muita seca drástica, eles vão sofrer, claro, mas não tanto, vão conseguir se restabelecer. Vão ter outros cultivos que não só pimenta, ou vão ter algumas estratégias de regeneração de solo. E aí esse é o desafio. A gente propôs, primeiro de tudo, né? Índia é um contexto completamente diferente, então nós conhecemos os agricultores, entramos em contato com outros atores locais, a empresa exportadora que trabalha com os agricultores, as equipes que fazem assistência técnica, e notamos que um dos conhecimentos que já era aplicado pelos agricultores era o que se chama de agricultura natural. Agricultura natural. Que basicamente é o quê? Na Índia a gente sabe que a vaca é sagrada, né? Então, todos os produtos da vaca são usados. Então, eles usam esterco, urina, cinza do esterco, leite, soro de leite, tudo isso eles aplicam na agricultura natural. E também os agricultores não têm dinheiro para adquirir insumos, né? Então, o que eles usam no insumo da agricultura é a agricultura natural, essa lógica, né? E é interessante porque todos os preparados que eles usam são fermentados de alguma maneira. Então, é uma tecnologia muito interessante. Mas, por outro lado, eles ainda mantinham a monocultura, né, que era essa ideia, diversificar. E segundo, eles não trabalham com plantio direto, ou seja, eles trabalham com solo nu, solo descoberto. E é uma região altamente seca, muito, muito árida, né? Então, todos eles dependem de irrigação, que é fortemente fomentado pelo governo, né? Subsidiado pelo governo, a irrigação. Então, algumas lógicas que nós trouxemos para eles, nós primeiro mantivemos a agricultura natural, porque eles já sabem isso, a gente não tem por que a gente tirar isso, né? Não faz sentido nenhum. E, segundo, a gente trouxe algumas lógicas de vamos manter esse solo coberto para evitar evapotranspiração, para evitar perda de solo, perda de água por evaporação e, consequentemente, salinização. Também ocorre em alguns lugares solos salinizados por conta da irrigação excessiva e diversificar, então incluindo algumas espécies arbóreas, especialmente o nim, manga e algumas outras espécies, abacate também, algumas espécies arbóreas. E a teca. E teca, usando encaixando elas na paisagem agrícola como quebra-ventos. Então, encaixando elas, segurando a umidade dentro dos plots, né, dentro dos talhões e mantendo a produção. E aí colocando algumas espécies de ciclo um pouquinho mais longo e de menor copa em linhas dentro do plantio de pimenta vermelha. Então, a gente tem um plantio de pimenta vermelha, é a mesma lógica, só que dentro desse talhão de pimenta, a gente entra com algumas linhas, por exemplo, de árvores menores, como citros, e fechando o talhão com espécies maiores, com árvores maiores, para reduzir o vento e reduzir a perda de água. O citros ou figo, por exemplo, entra para ajudar na alimentação local. E esse é um projeto, eu vou saltar aqui para um outro projeto maior, que tem um outro escopo. Mas é interessante mostrar como a gente pode ajustar um projeto para pequenos produtores rurais na Índia, que possuem em torno de 1 acre, cada um 0,45 hectares, né? 4.000 e poucos metros quadrados, que dá 1 acre. Essa é a propriedade onde uma família cuida. E a gente consegue, nessa propriedade, trazer subsistência suficiente, produção de comida ali dentro e o cash crop, no caso, a pimenta vermelha. Quando o outro projeto que eu gostaria de
Ô, Zé Antônio, vamos a um novo intervalo já. E eu lembro o seguinte: agora nós vamos para o último bloco. Nós temos que falar, não podemos esquecer de falar da sua aliança com Sua Alteza, o Príncipe Charles, que isso não sou eu que inventei, por isso eu posso falar sem nenhum problema. Diz que o Príncipe Charles vai tá fazendo o testamento e vai deixar a herança para a mãe dele, né? Para a Rainha Elizabeth. Mas então vamos ao intervalo. Vocês só não me deixam esquecer de falar disso. Não, fechamos com isso. O assunto é muito grande, a gente vai voltar a marcar uma outra conversa, mas é que eu tenho os 30 minutos aqui, tá bom? Claro. Então, gente, conversa ótima, o tempo está passando rapidíssimo. Converso com os engenheiros florestais Paula e Zé Antônio, Walter e Zé Antônio, e nós voltamos já já. Ok, estou de volta. Antes do intervalo, eu interrompi o Walter Zantoni, que ia falar de um projeto, se eu não me engano, de pecuária nesse sistema de bioeconomia, a economia feita de uma maneira nova, né? Quer dizer, a produção de alimentos de uma maneira nova. É isso mesmo, Walter? É isso aí. Eu acho que depois de expor um pouquinho do que é a Índia, do que são esses projetos grandes que nós estamos fazendo, inclusive vou voltar para a Índia quando a gente for falar da Sua Alteza Real, o Príncipe Charles. Mas um projeto que eu acho que vai ser muito interessante para todo mundo que está nos escutando é o projeto denominado Pasto Vivo, que é uma iniciativa do Grupo Luxor, junto com a Meraki, onde nós somos os designers desse novo projeto. Então, uma área de pecuária. Originalmente, a total área são 23 mil hectares. A gente começa em uma fazenda de 1.200 hectares, prototipando os plantios agora. No próximo mês, a gente começa a colocar no chão o que nós desenhamos, começando com 30, expandindo para 50 hectares. Então, passo a passo nessa implantação. E nós dizemos o que era outrora em pecuária extensiva, como você deve conhecer, nós estamos falando de Pontes e Lacerda, tá? No Mato Grosso. Agora se torna esse primeiro protótipo em SSPI, né? Sistema silvopastoril intensivo. Então a gente intensifica a pastagem com forragem, com espécies fixadoras de nitrogênio. Então a gente entra com margaridão, feijão guandu, em linhas dentro da pastagem e criando essas pastagens de 30 metros, e a cada 30 metros a gente entra com linhas de árvores. Mas diferente do que o ILPF faz, e faz muito bem, a gente está diversificando lá, colocando espécies nativas e não o eucalipto. Então a gente está trabalhando, por exemplo, com a aroeira, né, a nossa aroeira nativa, para silvicultura de longo prazo, nas linhas centrais, que é uma espécie ombrófila inicial, uma espécie que precisa de sombra no início. E daí, para ajudar ela com essa sombra, a gente faz linhas laterais, então são linhas triplas, na verdade, onde a gente trabalha com a macaúba e com o caju. Então, o caju fornece alimento alternativo para o gado, forragem e frutos. A castanha é o primeiro gerador de produção alternativa, então a gente traz uma produção, além da pecuária, uma produção que pode competir de igual, que é uma castanha, e esse primeiro modelo entra com o caju e com a macaúba para a produção de combustível. Tá? E faltou falar que nessa linha da aroeira também temos o baru, que é uma espécie nativa que também produz castanha. Né? E nos primeiros anos, enquanto as árvores estão se estabelecendo, a gente usa essas linhas de 30 metros, faixas de 30 metros para a produção de grãos anual. Um sistema de arrendamento no início. Então, só queria fechar assim, que esse pacotinho, que eu descrevi aqui em poucas palavras, né, falando das espécies, assim, na verdade tem uma modelagem econômica extremamente acurada, uma prognose de produção, tudo isso muito pé no chão, muito conservador, com os números muito bem feitos, tá? Com as máquinas que estão lá, o que é CAPEX, o que é OPEX, qual é a mão de obra necessária. E agora a gente começa implantando de forma muito conservadora também, pequenos lotes, pequenos talhões, para sentir, né? A gente vai fazendo aí processos de PDCA constantes, então aferindo tempo, movimento, rendimento, antes mesmo de aferir o que vai ser a colheita. Mas a gente já sabe de antemão, por todos as pesquisas e as experiências que nós temos em sistemas agroflorestais, que esse pedaço interno ainda vai se tornar mais resistente. A gente vai ter muito menos impacto de coisa, muito menos de
captação, menos necessidade de agroquímico. Então, a gente já sabe de antemão que pelo menos uma redução de impacto a gente vai ter, além de todo o impacto econômico dessa diversidade. Né? Então, só para exemplificar, 2 projetos, um em grande escala, um em pequeníssima escala. Tudo isso é agrofloresta, são desenhos completamente diferentes que podem ser ajustados para qualquer contexto. É bioeconomia circular também, que nos leva diretamente a falar um pouquinho mais do que é a Circular Bioeconomy Alliance, né? A Aliança Economia Circular, que é uma iniciativa criada pela Sua Alteza Real, o Príncipe Charles, o Príncipe de Gales, e que criou, fomentou e chamou, não só nós estamos esperando essa agroflorestal. Mas a ideia é expandir para vários outros projetos, inclusive na Índia também é um outro projeto que começa com a produção de pimenta vermelha também em Kurnool, que é no estado de Andhra Pradesh, mas a ideia é levar isso muito mais adiante, é conseguir estabelecer corredores para fauna, principalmente para elefantes, usando sistemas agroflorestais para restauração da floresta, mas de forma que produza alimentos ao longo do processo da recomposição. Então, aí, na Aliança Bioeconomia Circular, já são projetos muito mais audaciosos, muito mais, e que muitas vezes envolvem muito a conservação também, não apenas a agrofloresta como produção de alimentos no seu ponto de vista mais econômico, mas também no seu ponto de vista conservacionista. E vocês estão nessa aliança, tem um monte de empresa aí, tem até uma empresa que ficou famosa agora no negócio de vacina, a AstraZeneca também está no meio. Acho que é a mesma empresa. Tem empresas que fazem parte, a gente é um dos membros fundadores, né? Estamos conectados com eles desde o ano passado, e a AstraZeneca e alguns outros fundos entraram como financiadores, né? Então, essas empresas, o que a gente tem feito? A gente tem conversado com todos esses parceiros, seja técnicos, seja políticos, seja econômicos, montado projetos. Então, a gente está montando esse projeto na Índia, esse projeto em Gana, estamos trazendo também essa parceria para um projeto aqui no Brasil e estamos captando recursos para esses projetos. E aí, a nossa parte é viabilizar sistemas produtivos biodiversos com agrofloresta, né? Então, o que a gente faz é isso lá dentro. Nós temos 3 minutos de programa e eu tenho uma pergunta para vocês. Nós temos um cachorro por aí? Está participando do programa? Sim. Temos. Ai, é difícil segurar isso. Eu estou ouvindo. Escuta, eu tenho uma informação de vocês aqui, um negócio chamado Café dos Contos, Monte Sião, Minas Gerais. Dá para falar em 3 minutos o que é isso? Dá sim. Dá. O Café dos Contos é um dos nossos primeiros cases e foi super legal, que são parceiros nossos, pequenos produtores de café em Minas, que com o design que nós fizemos de café com macadâmia, cedro australiano, banana e ingá, um design bem simples. Eles ganharam, além da modelagem financeira que nós fizemos, eles ganharam o primeiro prêmio em sustentabilidade no ano de 2019, né, para esse prêmio Novo Agro, que é o prêmio da Exalc com o Banco Santander. E foi muito legal, porque justamente foi avaliada a viabilidade técnica pela Exalc e a viabilidade econômica pelo Banco Santander. E o que é legal é ver que o café, a renda do café, ela é super complementada pela renda provida pela macadâmia. Então, é uma oportunidade que a gente tem de diversificar a produção de café, e a gente está em Minas Gerais, a gente está na Serra da Mantiqueira, tentando restaurar essa paisagem que já foi tão usada, tão degradada. As portas lá estão abertas, da Mari e do Paulo, eles têm dias de visita, eles recebem as pessoas, mostram essa agrofloresta, eles já estão expandindo, não é só o módulo piloto que nós implantamos agora, já é muito maior. Eles fecharam vendas já com o pessoal na Europa, na Holanda, eles estão super bem, gostam de divulgar, e a gente tem bastante coisa no nosso site. A gente aproveita e convida todo mundo para ver, é pretaterra.com, facinho, pretaterra.com, lá tem um blog e descreve vários desses cases
passando contatos, mostrando como foi feito o design. Tem muitos vídeos no YouTube também, no nosso canal, que mostra a implantação, Instagram também, todos os canais, a gente divulga no LinkedIn. Então é só buscar Preta Terra no Google, não é Terra Preta, só para todo mundo lembrar, é Preta Terra, ao contrário do poético, é só Preta Terra que vai ter bastante coisa. Não, tem muito assunto para falar aqui. Hoje, tem 29 minutos e 50. Não dá para matar o assunto. A gente marca um outro dia. Pelo Skype é fácil, onde vocês estiverem. Eu estou aqui e vocês estão aí. Olha, eu quero agradecer muito tanto a Paula quanto o Walter Ziantoni. E a Paula escondeu o Poletti. Pontelli Costa. Pontelli Costa. Quero agradecer, adorei conversar com vocês. Eu tenho lido muito sobre o assunto, mas essas leituras que a gente meio internet e tal, porque no Brasil não tem se falado muito nisso. Então, a gente pode voltar a falar bastante aqui. Bom, eu te agradeço os dois. Voltaremos a conversar brevemente. Fiquem aí para a gente conversar já já. Eu vou me despedir das pessoas, tá bom? Obrigado. Obrigado a Paula e ao Walter, e obrigado a você que acompanha nosso programa. Você sabe, toda quinta-feira tem um programa novo no ar. Até o próximo. Obrigado. Tchau, tchau.